Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 98. Título: Os grandes da Igreja nunca entenderam a carta aos Hebreus. 1. O nosso bispo precisa de nos ver à volta do altar. A cidade precisa de nos ver à volta do altar. Não se trata simplesmente de ir à missa, mas precisamos de estar todos nesse dia à volta do altar. O dia a que se referem estas palavras do Bispo António Taipa, auxiliar da Diocese do Porto, é 23 de novembro de 2008, festa litúrgica de Cristo Rei. Transcrevo-as de VP Voz Portucalense, semanário oficioso da Diocese, a primeira edição referente ao mês de junho de 2008, que acaba de chegar pelo correio. Foram proferidas dias antes pelo prelado auxiliar da Diocese, no final do encontro de movimentos e obras laicais, realizado durante todo o dia 31 de maio, numa das salas da Casa Diocesana de Vilar, próxima do Palácio, onde por esses dias decorria a Feira do Livro deste ano. Ao que refere o semanário, o encontro congregou 280 cristãos de toda a Diocese, elas e eles. Fiéis leigos, como gostam de dizer os não leigos, os clérigos, e especialmente a hierarquia. 2. O Bispo António Taipa presidiu, e tinha ao seu lado outro Bispo auxiliar, mas da Arquidiocese de Braga, que foi convidado para dissertar sobre o tema do encontro, exatamente a última encíclica do Papa Bento XVI sobre a esperança. Ambos estavam acompanhados de uma mulher leiga, obviamente, que as mulheres católicas, como se sabe, ainda não podem aceder aos ministérios ordenados de bispo, de presbítero e de diácono, nem sequer de diácono, e se alguma ousar deixar-se ordenar por um bispo que, em consciência, entenda não acatar essa disciplina eclesiástica totalmente discriminatória e por isso inumana e injuriosa do nome de Deus ou de Jesus, automaticamente ficará excomungado, assim como o bispo que a ordenar. E para que não restem dúvidas a ninguém, a Cúria Romana acaba de o dizer, confirmar oficialmente. E não é que as mulheres católicas e os bispos católicos acatam e obedecem a esta enormidade humana, teológica e pastoral? Vejam só até onde vai o infantilismo, a submissão, a subserviência no interior da nossa Igreja, inclusive ao nível episcopal. 3. A notícia de BP, assinada por 3 jornalistas do semanário, um deles o próprio diretor, devem ter ido à espera que a montanha parisse outra montanha maior que ela, mas a montanha afinal só pareceu um rato, coisa de pouca monta, insignificante, e para mais sem uma pitada de sal de que fala o Evangelho de Mateus a propósito do que devem ser os cristãos no mundo, informa que a mulher em causa, mulher Maria Leopoldina Pinho, de seu nome, esteve na mesa em representação do Secretariado Permanente da Assembleia Diocesana de Movimentos e Obras Laicais. Porém, nunca diz que ela desse o lugar ao lado dos 2 bispos auxiliares, um do Porto, outro de Braga, tivesse usado da palavra. Provavelmente não usou, apesar do encontro ser de leigos, e ela ser uma entre as demais para mais da coordenação diocesana. 4. Na Igreja, as mulheres católicas, será que elas ainda se não deram conta, servem sobretudo para zelar altares, lavar e brunir toalhas de altar, varrer o chão e cuidar da limpeza dos locais de culto, dar catequeses moralistas e clericalizadas a crianças e adolescentes, integrar grupos corais litúrgicos e pouco mais. A palavra na Igreja continua ciosamente reservada ao chamado clero, os bispos e os párocos. 5. No encontro, informa BP, houve trabalho de grupos e aí os leigos, elas e eles, puderam dizer da sua justiça, mas apenas dentro daquilo que o Bispo Auxiliar de Braga, António Couto, havia previamente dito da parte da manhã e indicado como questões para a reflexão dos grupos. Pelo que a notícia deixa perceber, sobretudo no muito que não diz, porque pelos vistos nada havia para dizer,
O bispo António Couto terá dissertado durante a manhã sobre a esperança, mas ninguém terá percebido, patavina. Provavelmente nem ele próprio. Tudo terá sido tão abstrato, tão celestial, tão fora deste nosso cotidiano nacional, europeu e mundial, um cotidiano atroz, que produz vítimas e vítimas sem conta e condena as populações a viver mergulhadas na maior das alienações, que nem o próprio terá entendido o que disse. E se entendeu, e os leigos, elas e eles que o ouviram também entenderam, foi como se não tivessem entendido, porque ele, depois que subiu à dignidade de bispo na Igreja, ficou ainda mais fora deste mundo, mais estéril, mais biblicista e, por isso, mais sem o Espírito de Deus vivo, que, como se sabe por Jesus, não consegue fazer-se ouvir por quem frequenta palácios e catedrais, veste diferente, é poder eclesiástico que seja. 6. O encontro era de leigos organizados em movimentos e obras laicais. A palavra deveria ter sido deles, as mulheres e os homens. Os bispos, a estarem presentes, deveriam colocar-se na postura de ouvintes, de discípulos, para nunca abafarem os carismas daqueles cristãos, elas e eles. Só assim o encontro teria sido verdadeiramente eclesial. Assim foi sobretudo episcopal, e logo com dois bispos, um a presidir e outro a falar, a proferir uma conferência que ninguém, pelos vistos, nem sequer os jornalistas de serviço, terão entendido. E se os jornalistas de serviço entenderam, não viram nessa mensagem nada que fosse notícia. De contrário, tê-la-iam dado. Dada toda a intervenção do bispo António Couto, terá ficado resumida numa frase que diz tudo e não diz nada, mas que, mesmo assim, faz de manchete do semanário. Fora da salvação, não há esperança. 7. A afirmação decorre de outra, também ela infeliz e até desgraçada, que durante séculos e séculos aterrorizou as populações que integraram a cristandade ocidental e que ainda hoje continua por aí, apesar do Concílio Vaticano II a ser desautorizado, a ser repetida por muitos eclesiásticos católicos. Fora da Igreja, não há salvação. Vem agora o Bispo Auxiliar de Braga e, antes disso, Padre Missionário da Boa Nova, dizer e ensinar que fora da salvação não há esperança. É um slogan sonante, mas vazio, bíblica e teologicamente vazio. Um daqueles trocadilhos tão do agrado de certos intelectuais académicos, entre os quais o Bispo António Couto também se integra. Vejam lá se uma afirmação destas tem algum sopro politicamente mobilizador, se suscita esperança militante nos desesperançados, se levanta maioticamente os caídos, se chama a práticas políticas como as de Jesus o leigo de Deus vivo por antonomasia. 8. Eu sei que a carta aos Hebreus prefere chamar-lhe sacerdote, até sumo sacerdote, para logo acrescentar que Jesus é o único sacerdote. Infelizmente, nunca até hoje fomos capazes de entender esta linguagem das comunidades primitivas que escreveram aquela carta pastoral e catequética, porque ela o que quis dizer é que as práticas políticas maiúsculas de Jesus e os seus duelos teológicos com os teólogos oficiais do templo, hoje os teólogos das universidades católicas e a generalidade dos bispos católicos e dos clérigos que passam a vida em cultos dentro dos templos em redor dos altares, são o único culto que Deus vive, que é Espírito como tal, vive em nós, mais íntimo a nós do que nós próprios, gosta. O único que lhe agrada, que o glorifica, precisamente porque são práticas e duelos teológicos que libertam os oprimidos, abrem os olhos da mente e da consciência aos cegos, fazem andar os que a idolatria e a ideologia paralisa, falar até se fazerem ouvir os que nunca foram escutados, levantar os que vivem humilhados e até os mortos como Lázaro, que continuam aí a viver em casas e em estruturas que são autênticos túmulos, porventura de luxo, mas túmulos. 9. Os grandes da Igreja nunca entenderam esta carta aos Hebreus e correram logo a apoiar-se nela para fazerem tudo ao contrário do que Jesus de Nazaré havia feito, ao ponto de o tomarem como o exemplo acabado de sacerdote do paganismo e do sacerdócio de Arão ao Levítico, que ele nunca foi e violentamente denunciou e recusou para a sua Igreja. Esse é, por isso, um dos maiores pecados da Igreja, a traição maior a Jesus e ao Evangelho de Deus vivo que ele é entre nós e conosco. Aos grandes da Igreja convém esta interpretação, só que ela é pura mentira, um pecado contra o Espírito Santo de Jesus. Um pecado no qual os grandes da Igreja Católica são contumados como se estivessem na verdade, quando todos eles estão nos privilégios que esse tipo de sacerdócio pagão e levítico lhes garante. Querem mais provas
que este encontro de movimentos e obras laicais da Diocese do Porto nos acaba de dar? 10. Atentem de novo nas palavras com que abri esta minha crónica teológica, postas por VP na boca do Bispo António Taipa, como biblista de renome nacional, como o Bispo António Couto, antes de ter sido ordenado Bispo Auxiliar do Porto. O nosso Bispo, Manuel Clemente, precisa de nos ver à volta do altar. A cidade do Porto precisa de nos ver à volta do altar. Estas palavras são uma blasfémia, à luz da teologia de Jesus, do Deus de Jesus. Estas palavras dilaziam qualquer sacerdote que presidia aos antigos cultos politeístas do Império Romano ou aos cultos do Templo de Jerusalém no tempo de Jesus. Nunca um bispo da Igreja de Jesus, para mais quando tem diante dele 280 cristãos leigos que integram os movimentos e as obras laicais da Diocese. 11. Quer dizer, já não basta os bispos e os clérigos, nomeadamente os párocos, reduzirem-se a meros, alguns ainda por cima são zelosos e dedicados, funcionários do religioso, da idolatria, sempre em redor do altar, a viverem do altar e para o altar. O Bispo Auxiliar do Porto, António Taipa, quer que também os fiéis leigos façam o mesmo, onde entra Jesus o de Nazaré e o seu espírito em tudo isto, onde entram as práticas políticas maiúticas de Jesus e os seus duelos teológicos que lhe custaram a própria vida, tão duelos e violentos eles foram, e por isso os sacerdotes e os teólogos do templo não lhe perdoaram e mataram-no. Se de esperança se falou no encontro diocesano, porque é que então não se falou da necessidade de prosseguirmos hoje aqui devidamente atualizadas, já se vê, as mesmas práticas políticas maiúticas de Jesus e os mesmos duelos teológicos de Jesus? De que esperança é que então se falou? 12. A avaliar pela notícia de DP, a conclusão do encontro resume-se a que, dia 23 de novembro de 2008, os fiéis leigos, elas e eles, deverão correr todos à Catedral do Porto para que o respectivo Bispo Manuel Clemente os possa ver à volta do altar, e a cidade do Porto também. É de práticas de culto assim que o nosso mundo precisa e espera ver dos cristãos, inclusive dos leigos, elas e eles? Mas há lá culto que agrada a Deus vivo de Jesus, fora das práticas políticas maiúticas e dos duelos teológicos, hoje, contra o Deus ídolo dinheiro, o Deus ídolo poder e o Deus ídolo religioso, que até nos podem custar também a própria vida, uma vez que sempre nos apresentaremos desarmados no meio do mundo, bem longe dos templos e dos altares? 13. Haja modos, senhores bispos. Acordem, senhores bispos. Deixem-se de infantilidades e de ingenuidades. Lucidez episcopal é preciso. Sabedoria episcopal é preciso. Espiritualidade episcopal, a de Jesus, é preciso. Mudem de Deus, senhores bispos, do Deus ídolo religioso para Deus, o Deus vivo de Jesus. Verão que o resto virá por acréscimo. 2008, junho 5. Meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.